Desde o início da guerra da Rússia com a Ucrânia, surgiram inúmeros relatos de atrocidades como tortura, abuso e assassinato de inocentes, assim como a destruição de infraestrutura civil, como escolas, hospitais e casas. Após esses atos horríveis, muitos comandantes russos fugiram, escondendo-se em áreas consideradas mais seguras em sua terra natal e esperando viver vidas longas e confortáveis. Mas, apesar do que possam pensar, nenhum lugar é seguro para os criminosos de guerra da Rússia. A Ucrânia está caçando-os sistematicamente e eliminando-os um por um, usando tecnologia avançada e agentes secretos para entregar justiça às inúmeras vítimas de criminosos como Stanislav Brzezinski. Em 14 de julho de 2022, Rositsky estaria no comando de um submarino classe Kilo da frota do Mar Negro da Rússia, quando lançou 5 mísseis de cruzeiro calibre contra Vinnytsia, no centro-oeste da Ucrânia. 2 foram abatidos e 3 atingiram seus alvos, destruindo totalmente o centro da cidade e um salão de concertos da era soviética. A casa dos oficiais foi atingida, assim como prédios civis, incluindo centro médico, escritórios, lojas e residências. Ao menos 23 pessoas, entre elas 3 crianças, morreram no ataque, que deixou mais de 200 feridos, sendo uma das maiores tragédias do início da guerra. Uma das vítimas, Lisa Dmitrieva, de 4 anos, nasceu com síndrome de Down. Ela e a mãe voltavam da fonoaudiologia quando o míssil caiu. Imagens do carrinho ensanguentado de Lisa circularam na internet. Um forte e comovente símbolo da perda de vidas ucranianas e da crueldade de quem ordena e executa ataques tão hediondos. Isso não foi um ataque militar. As vítimas não eram soldados nem ameaçavam a Rússia. Eram civis inocentes tentando viver normalmente. Mas por causa de homens como o capitão de segunda patente Stanislav Rysitsky, essas vidas chegaram a um fim abrupto e inesperado cedo demais. E enquanto a Ucrânia chorava, a Rússia comemorava. Rysitsky foi promovido a vice-comandante da 4ª Brigada Independente de Submarinos. A partir daí, talvez esperasse subir ainda mais nas patentes ou deixar o exército. De certo modo, acreditava ter contribuído corretamente para a causa e que suas ações horrendas eram justificáveis. Mas a Ucrânia observava. Logo após o ataque, agentes de inteligência ucranianos já agiam, identificando Rysitsky como um dos principais responsáveis pelos ataques e monitorando-o nas semanas e meses seguintes. Eles não conseguiram revidar e eliminá-lo imediatamente, mas eles sabiam que, se fossem pacientes, eventualmente uma oportunidade de vingança surgiria. Essa oportunidade finalmente chegou quase um ano após o ataque, em 10 de julho de 2023. Era uma manhã úmida e com neblina. Mesmo assim, Rysitsky decidiu correr, sem saber que seria seu último exercício. Sem que Rysitsky soubesse, agentes da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, a Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, já o monitoravam há algum tempo após invadirem os dados do aplicativo de corrida que ele usava. Eles sabiam sua rotina e caminhos habituais. Depois disso, só precisaram acionar um agente local, dar-lhe uma pistola Marikov com um silenciador e informar o local e o horário exatos. Para emboscar e eliminar de vez o criminoso de guerra russo, o agente seguiu as instruções, armando uma armadilha em um complexo esportivo próximo. Quando Rysitsky fazia a curva em sua rota de corrida, o assassino apareceu, disparando 7 tiros a queima-roupa no corpo do russo. Os silenciadores reduziram o som dos tiros e a chuva impediu testemunhas, permitindo ao agente fugir. O corpo de Rositsky foi achado horas depois. Os envolvidos no ataque já haviam sido exfiltrados em segurança, mas a busca da Ucrânia por vingança continuava, meses após a eliminação de Rysitsky. Em 13 de setembro de 2023, a Ucrânia atacou com o míssil Storm Shadow o submarino russo da classe Kilo, Rostov-no-Don. Acredita-se que este não era o mesmo submarino usado no ataque a Vinícia, mas era quase idêntico. Com mísseis do tipo Caliber e poder destrutivo similar, os Storm Shadows atingiram 2 vezes o submarino no porto ocupado de Sebastopol, na Crimeia. Chamas e fumaça dominaram o ar, com relatos de grandes danos ao exterior do submarino. Ele ficou tão danificado que precisou ser rebocado hacia um dique seco, mas os reparos foram inúteis.
Menos de um ano depois, as forças ucranianas atacaram o Rostov-no-Don novamente, usando drones e mísseis para supostamente afundar o submarino, causando um grande golpe na frota do Mar Negro no processo. Mas a campanha de vingança da Ucrânia não termina aí. O major Oleg Stegatyov foi outro criminoso de guerra russo a sentir a fúria de Kiev. Desde o início da guerra, a Força Aérea Russa iniciou uma campanha destrutiva de mísseis contra cidades e vilarejos ucranianos, repetidas vezes. As manchetes destacaram 2 bombardeiros estratégicos 95 de bases como Engels e Ukrainka, lançando dezenas de mísseis KHH-101 e KHDH-55-5 contra prédios civis, incluindo escolas, hospitais e residências. Estações de energia e infraestrutura de água e aquecimento também foram atingidas, causando apagões e centenas de mortes de civis no inverno. Novamente, esses ataques não visavam enfraquecer as forças armadas ucranianas nem atingir alvos militares. Era apenas para aterrorizar inocentes, espalhar morte e medo entre a população, tentando quebrar o moral do país e forçá-lo a se render. O major Oleg Stegatyov era um dos 2 pilotos do 95 na base aérea Engels II. Ele lançou vários ataques com mísseis contra civis ucranianos, mas a Ucrânia não pretendia deixá-lo impune. Agentes do Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia invadiram bancos de dados da Força Aérea Russa e extraíram dados de dezenas de funcionários da Engels II como Stegatyov. A partir daí, eles estabeleceram operações de vigilância local, monitorando a rotina do major, com atenção especial ao seu trajeto diário. Quando chegou a hora, os agentes da Ucrânia agiram. Na noite de 3 de fevereiro de 2024, Stegatyov saiu de seu prédio de apartamentos pela última vez. Ao chegar ao carro, um agente ucraniano surgiu das sombras do estacionamento com uma pistola silenciada. O major foi baleado várias vezes. Seu assassino desapareceu na noite. O Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia publicou um aviso severo online, alertando que os criminosos de guerra russos restantes podem ter o mesmo destino. Conhecemos seus nomes, endereços, placas, rotas e hábitos. Tudo ocorreu no Oblast de Saratov, Rússia, a 300 milhas da fronteira com a Ucrânia. Isso provou que, mesmo bem atrás das linhas inimigas, em lugares que poderiam parecer perfeitamente seguros, os comandantes assassinos da Rússia sempre tinham que ficar de olho por cima do ombro. Outro alvo de Kiev era o coronel russo Sergei Yevsyukov. Yevsyukov era o comandante do campo de prisioneiros de Olenivka, ao sudoeste da cidade ocupada de Donetsk, onde muitos prisioneiros ucranianos foram levados. Após a queda de Mariupol em maio de 2022, o direito internacional, em especial a Convenção de Genebra, exige tratamento humano e atendimento das necessidades básicas dos prisioneiros de guerra, como alimentação, abrigo e cuidados médicos. Eles devem ser tratados humanamente até serem libertados e repatriados. Ao final do conflito, o coronel Yevsyukov não seguiu essa lei. Relatórios associaram o coronel à fome e maus tratos a centenas de prisioneiros ucranianos, o que já é grave. Mas em 29 de julho de 2022, essas almas infelizes tiveram um destino ainda pior. Um foguete teria atingido parte do campo onde 193 prisioneiros estavam alojados. 30 morreram instantaneamente, e a vida dos demais foi colocada em grande risco. Após o ataque, um grande incêndio matou dezenas de pessoas queimadas e por inalação de fumaça. Com cerca de 1/3 da população do campo supostamente morta ou ferida, seja na explosão inicial ou no incêndio que se seguiu, oficiais russos como Yevsyukov se recusaram a ajudar. Eles ficaram de longe e observaram os alojamentos queimarem a uma distância segura por várias horas, com ajuda médica sendo fornecida apenas às 5 da manhã do dia seguinte. Naquele momento, mais de 50 prisioneiros morreram e cerca de 130 ficaram gravemente feridos. As autoridades russas também impediram a visita de investigadores ao local da atrocidade. Afirmou ainda que a Ucrânia era responsável, sugerindo que Kiev encenou o ataque contra seus próprios prisioneiros de guerra para evitar deserções para a Rússia. Investigações da Organização das Nações Unidas e do Tribunal Penal Internacional refutaram as alegações russas, concluindo que Moscou executou deliberadamente os prisioneiros. Foi um crime hediondo que a Ucrânia jamais esqueceria ou perdoaria. Em 9 de dezembro de 2024, Yevsyukov atuava novamente como comandante de campo em Donetsk. Ele entrou em sua Toyota Land Cruiser branca para uma viagem, mas não chegou ao destino. Com o apoio de partisãs locais,
os serviços de inteligência ucranianos conseguiram acesso ao veículo. Na noite anterior, instalaram um explosivo sob o banco do motorista. Quando Iev Silkov ligou o carro e andou um pouco, o dispositivo explodiu. Ele morreu na hora, enquanto os responsáveis pelo assassinato sumiram novamente sem deixar pistas. O tenente-general Igor Kirillov sofreu um destino semelhante. Ele era o chefe das Forças de Defesa Radiológica, Química e Biológica da Rússia. E desde 2022, a Rússia realizou cerca de 5.000 ataques químicos documentados contra soldados ucranianos e civis. Um dos químicos usados por Kirillov foi a cloropicrina, empregada pelas forças alemãs na Primeira Guerra Mundial. Ela causa irritação nos pulmões, olhos, pele e sintomas como vômito, náusea e diarreia. Seu uso em guerras está proibido há anos pela Convenção sobre Armas Químicas, que a Rússia assinou, e ela está listada como um agente asfixiante pela Organização para a Proibição de Armas Químicas. Mesmo assim, Kirillov autorizou ataques com cloropicrina, ferindo gravemente mais de 2.000 soldados ucranianos. Diversos foram supostamente mortos em ataques com gás tóxico, mas Kirillov ainda pagaria por seus crimes. Em 16 de dezembro de 2024, a Ucrânia acusou formalmente o tenente-general de guerra química proibida. Um dia depois, agentes ucranianos infiltraram-se em uma área residencial em Moscou, estacionando uma scooter elétrica carregada de explosivos em frente ao prédio de luxo de Kirillov. O explosivo em questão era uma mina antipessoal OZM, 72 da era soviética, capaz de lançar uma carga explosiva de 300 gramas a vários metros de altura. Ao detonar, a mina lançou aproximadamente 2.400 fragmentos de aço em todas as direções. Kirillov não teve chance de sobreviver. Ao sair do prédio e se aproximar da scooter, a mina foi detonada remotamente. As janelas estilhaçaram, matando Kirillov e seu assistente instantaneamente. A próxima vítima da trilha de vingança de Kiev, o tenente-coronel Veniamin Mazarin, esteve envolvido talvez no pior crime de guerra de todo o conflito até agora, o massacre de Bucha. Isso ocorreu semanas após o início da guerra, em março de 2022, quando forças russas ocuparam Bucha, perto da capital Kyiv. Enquanto estiveram na cidade, os russos cometeram algumas das piores atrocidades imagináveis. Centenas de relatos citam cidadãos, inclusive mulheres e crianças, mortos, abusados, amarrados, espancados, estuprados, executados e torturados nas ruas. Corpos enchiam as ruas e eram achados em porões. O tenente-coronel Mazarin foi um dos responsáveis. Ele era subcomandante de uma unidade da polícia militar presente na área durante o massacre. O nome dele e os nomes de dezenas de outros que participaram do massacre desnecessário e brutal de civis foram rapidamente adicionados à lista de alvos da Ucrânia. Mas os agentes do Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia precisaram esperar anos para se vingar. Mazarin achou que havia escapado da vingança da Ucrânia e mudou-se para Kemerovo, sudoeste da Sibéria, a centenas de quilômetros da fronteira, mas a Ucrânia continuou a rastreá-lo. E em 25 de outubro de 2025, eles tiveram a chance que estavam esperando. Descobriram onde Mazarin morava e aproveitaram para colocar explosivo em seu veículo. Na manhã seguinte, quando entrou em seu carro e começou seu trajeto diário para o trabalho, Mazarin não fazia ideia de que nunca, jamais voltaria para casa. Seus momentos finais foram registrados por uma câmera e compartilhados online. Nas imagens dramáticas, um agente ucraniano aperta o botão e detona o explosivo, destruindo o carro de Mazarin. O almirante Viktor Sokolov também sentiu toda a força da sede insaciável de vingança da Ucrânia. Ele foi um dos oficiais responsáveis em 2022 e 2023, quando a frota russa do Mar Negro atacou repetidamente com mísseis cidades costeiras ucranianas como Odessa e Mykolaiv. A Marinha também usou navios de guerra para impor bloqueio ilegal a navios mercantes e de grãos da Ucrânia, ameaçando causar fome à população local. E Sokolov foi uma das principais figuras por trás dessas campanhas cruéis, orquestrando o que essencialmente se resumiu a ataques terroristas a partir de seu quartel-general em Sebastopol. Mas os agentes ucranianos observavam e aguardavam novamente. Eles agiram contra o almirante, infiltrando-se em seu comando e monitorando suas comunicações. Apoiados por partisãs locais, eles coletaram informações sobre os movimentos, rotinas e reuniões do almirante.
No final do verão de 2023, já sabiam disso. Sokolov estaria presente junto com várias outras figuras russas de alto escalão em uma conferência de oficiais superiores marcada para o dia 22 de setembro. Naquela data exata, a Ucrânia lançou seu ataque. 10 mísseis Storm Shadow foram lançados contra o local da conferência, voando rápido e baixo para evitar defesas aéreas. Vários acertaram o alvo, matando oficiais de alta patente, provavelmente incluindo Sokolov. A morte dele não foi confirmada, e autoridades russas dizem que ele está vivo, porém, não apareceu em público desde então. Nem mesmo os criminosos de guerra e comandantes russos mais conhecidos estão a salvo dos ataques da Ucrânia. Isso foi comprovado em maio de 2022, quando as forças de Kiev planejaram e executaram um ataque que por pouco não conseguiu eliminar. O general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Na época, as forças russas ocupavam Izium, na Ucrânia, e a transformaram em um grande centro logístico, aproveitando a localização estratégica da cidade para criar linhas de suprimento e atacar cidades e vilarejos vizinhos. Em uma rara visita à linha de frente, Gerasimov foi à cidade inspecionar as operações pessoalmente. Mal sabia ele que estava colocando sua vida em risco nesse processo. Os agentes de inteligência da Ucrânia haviam interceptado dados e sabiam tudo sobre a chegada do general. Eles chegaram a planejar um ataque massivo que poderia eliminar Gerasimov e decapitar a liderança russa. O general marcou uma reunião em uma escola local, transformada em quartel-general temporário. Mais de 40 oficiais superiores participaram, incluindo majores, coronéis e generais de brigada. Momento ideal para atacar. Os agentes de Kiev organizaram sua artilharia e lançaram uma barragem de disparos de obuseiros e munições guiadas sobre Izium. Quando Gerasimov se preparava para sair, a estrutura foi destruída, matando cerca de 200 soldados russos e ao menos um general, Andrei Simonov. Gerasimov sobreviveu para lutar outro dia, mas a verdade é que a Ucrânia quase eliminou o oficial de mais alta patente da Rússia. Gerasimov sobreviveu, mas o mesmo não ocorreu com outros russos. Vice-almirante Andrei Pali, ex-vice-comandante da Frota do Mar Negro, foi morto poucos dias após o início da invasão em grande escala da Ucrânia, em março de 2022. Poucos dias antes de morrer, Pali supervisionou o bombardeio de um hospital de maternidade e outras infraestruturas civis no ataque a Mariupol. Uma investigação da Human Rights Watch sobre esses eventos concluiu que mais de 8.000 civis ucranianos morreram como resultado dos ataques da Rússia e da fome forçada, enquanto outras fontes estimam o número de mortos em mais de 25.000 pessoas. Pali teve um grande papel nisso. Apesar de ter nascido em Kiev, ele virou as costas para seus compatriotas. Foi uma decisão que lhe custaria a vida. Em 20 de março de 2022, Pali estava visitando Mariupol, inspecionando posições avançadas. Operativos do Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia localizaram e rastrearam o comboio. Quando Pali saiu do veículo blindado, um som alto ecoou à distância. Era o som de um rifle de sniper disparando uma única bala de 7,60 e 2 milímetros com precisão incomparável, direto no coração de Pali. Ele morreu na hora, sendo um dos primeiros de muitos. Muitos assassinos russos, abusadores e outros criminosos de guerra caíram nas mãos dos agentes de inteligência de elite e operativos secretos de Kiev. Muitos ainda permanecem, mas não há dúvida de que alguns, se não todos, eventualmente cairão nas mãos dos operativos de Kiev. Um por um serão rastreados e eliminados, deixando claro que as agências de inteligência da Ucrânia não descansarão até riscar cada nome da lista de alvos. Seja por um rifle de precisão, uma pistola com silenciador ou um dispositivo explosivo improvisado. Esses criminosos de coração frio terão suas vidas interrompidas, e as inúmeras pessoas que eles feriram e mataram terão ao menos um pouco de retribuição. A dúvida que fica é: quem será o próximo? Agora você pode aprender mais sobre uma das histórias já discutidas, o assassinato de Veniamin Mazarin, neste vídeo detalhado, analisando a incrível operação de inteligência que levou à sua morte prematura. Ou, se preferir, assista a este vídeo para conferir a longa lista de outros generais e oficiais comandantes que a Ucrânia eliminou ao longo da guerra até agora, deixando várias brigadas russas enfraquecidas e confusas. E para mais informações, notícias de última hora e análises militares que você não vai querer perder, não deixe de se inscrever no nosso canal hoje mesmo.